Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Jofre Nogueira Filho, sou endocrinologista e nutrólogo. Hoje eu quero falar das prevenções das complicações crônicas macrovasculares do diabetes. Macrovascular quer dizer coração e quer dizer cérebro. E sempre nos preocupamos muito com a glicemia, vendo se a glicemia estava boa, mantendo ela nos níveis bons. Mas agora aprendemos que é tão importante, ou mais importante do que a glicemia boa, é o colesterol ruim, aquele que chama LDL. LDL quer dizer logo Deus te leva, meio mnemônico, para você lembrar qual é o ruim. Ele tem que ser mantido muito baixo. Se você não tem pessoas que tiveram um infarto na sua família, ele tem que ser mantido abaixo de 70. Se você tem gente que teve infarto relativamente cedo, 50 anos, por exemplo, pais, avós, você tem que manter o LDL 50. E outra coisa que faz a grande diferença é a pressão arterial. Tem que manter a pressão arterial bem certinha. Para vocês terem ideia, o ideal para um diabético é 130 por 80, 85, quer dizer, o que se chamava de 13 por 8 antigamente. 14 por 8 já é um pouco alta. 13 por 90 já é um pouquinho alta. E todas essas coisas fazem diferença. Mas o mais importante que eu quero falar para você hoje são de duas classes de remédios diferentes. Uma são o que a gente chama de SLG2, que são medicamentos que são inibidores de transportadores de sódio do plasma para a urina. Esses remédios têm uma pressão renal muito grande e eles estão sendo usados até em não diabéticos para reverter insuficiência cardíaca. São remédios espetaculares, estão indo muito bem. Não há mais uma razão para se começar sempre o tratamento com metformina. Depende do grau, tem esses remédios que são melhores. E outro remédio que protege muito da arteriosclerose, que afeta o coração, que leva à insuficiência cardíaca, é os inibidores de GLP-1, que são os conhecidos Ozempic, dulaglutida, Saxenda, que são remédios que têm sido usados fartamente para ajudar a emagrecer, mas são remédios para o diabetes que melhoram, diminuem muito o risco de arteriosclerose que afeta o diabetes. Então, são remédios muito importantes, ajudam a controlar o diabetes e evitam doenças cardíacas, doença arteriosclerótica, insuficiência cardíaca, esse tipo de coisa. Então, não é só mais a glicemia que faz diferença. Os fatores de risco para os diabéticos, os pré-diabéticos, são um excesso de peso, principalmente quando a cintura é muito grande, pressão arterial e colesterol anormais. Esses são os que levam a essa arteriosclerose pré-diabética. Lógico que se você mantém a glicemia mais controlada, isto ajuda você a não vir a ter arteriosclerose de origem diabética, mas ela não é só o mais funcional. Para vocês terem ideia, quando a hemoglobina glicada baixa 0,9%, menos de 1%, há redução de 17% nos infartos e uma redução de 15% na doença arteriosclerótica. Quer dizer, mesmo dizendo que não é a glicemia a coisa mais importante, ela faz uma grande diferença. Tais números têm aparecido com ou sem você tratar a metformina. Então, a metformina não impede que a gente use os outros remédios. O seu médico deve estar te falando desses outros dois remédios. Quando se faz um diagnóstico precoce e se trata o diabético, estimulando a fazer atividade física, estimulando a fazer doença, andar, etc., o número de doenças agudas, graves do diabetes diminui muito. Os indivíduos mais bem informados, que estão numa classe social mais alta e por isso acabam se preocupando mais com andar, comer certo e fazer isso e aquilo, hoje frequentemente não tem mais as doenças que acometiam os diabéticos com tanta crueldade, a gente pode até dizer assim, né? Por hoje é só, meu amigo. Tenham uma boa tarde. Andem bastante, isso faz muita diferença. Boa tarde.